Jejum, oração e caridade. São três situações que nos apresenta hoje a liturgia. Estamos iniciando o tempo da Quaresma e ela mesma nos diz: é o tempo oportuno para a conversão. É um tempo propício de mudança de vida, de renúncia, aceitação. É um tempo propício e oportuno para nossa transformação de vida. Hoje, dia de jejum, pregando por Jesus, para que nos possamos afastar das más inclinações. Há muitos defeitos entre nós, há muitos desafios, há muitas situações contrárias que nos afastam de Deus. Há muitos pecados que cometemos por injustiça, por falta de conhecimento, por falta de prática da verdade e, ante tudo, da graça. É a graça santificante que nos ajuda a superar qualquer dificuldade. Nós temos experimentado na liturgia constantemente o desejo de transformar a nossa vida, de sermos coerentes em nossas atitudes, de saber corresponder por uma vida santa. Os santos, nós batizados, temos esse grande compromisso de manter viva a chama da fé, de ter a manutenção através da renovação interior. Não é o que entra que corrompe o homem. Já temos escutado isso em diferentes situações. É aquilo que sai. Porque é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, a perversidade, o egoísmo, a falta de conhecimento, talvez a autossuficiência, a prepotência. Muitas coisas já estão dominando dentro de nós. Se nós buscarmos a confissão sacramental com frequência, se nós procurássemos mais a graça santificante, não teríamos problemas absurdos. Há problemas entre nós por falta de fé e de compromisso cristão. Há dificuldade no relacionamento humano, familiar, conjugal, comunitário, porque esquecemos do que há de mais importante, do principal, do foco. Se o nosso foco realmente é Cristo, estamos em um bom caminho. Porém, temos de fazer todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Lembremos que muitos vão querer chegar lá, bater na porta e já vai estar fechada. Não é porque vamos à missa que está tudo resolvido. Não é porque nos confessamos de vez em nunca, aliás, de vez em quando, que realmente estamos acertando nossas contas. É necessário vivificar o Espírito. É necessário traduzir, nos falava São João Paulo II, traduzir em gestos concretos o amor de Deus. Porque a caridade deve ser experimentada nas pequenas coisas, em mínimos detalhes. Se você tivesse praticado mais a caridade fraterna, o amor generoso, buscado mais o crescimento espiritual, talvez não estaria passando por tantas turbulências que no dia a dia você passa. A palavra de Deus hoje nos anima. Mesmo cheios de indiferenças, fraquezas, indecisões, Deus nos guiará certamente com passos ao encontro dele. Porque o nosso único objetivo aqui é encontrar Ele. Em Cristo, por Cristo, em Cristo. Nele tudo é possível ser superado.
as dificuldades, as diferenças entre nós, as perseguições, as contrariedades, se nós carregamos pesados fardos, não damos conta do recado. Estes fardos que todos nós trazemos, precisamos depositar aqui, aos pés da cruz de Cristo e no altar do sacrifício. Dali a importância e necessidade de nós participarmos efetiva e consciente da missa, da celebração do sacrifício de Cristo, porque é Ele que nos acolhe, é Ele que nos ajuda a carregar todos esses problemas. Ele mesmo nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados, fatigados, diríamos hoje entre aspas, estressados. Quando penso nos vossos fardos, não tenha medo, tenha coragem, venha a mim. Em mim você encontra a solução. Se você souber disso, por que há dificuldades entre nós? Não deveríamos ter dificuldades. Deveríamos viver melhor, estar em paz, dormir tranquilos, um dia após o outro. Mas o que cansa o verdadeiro cristão? É carregar coisas desnecessárias. Tantas vezes guardamos, somos como que acumuladores. Acumuladores, não de coisas materiais somente. Acumuladores de coisas ou de coisinhas, de insignificâncias, de pobrezas, de misérias, às vezes mesquinharias. Quantas coisas nós carregamos dentro de nós? Quantas dificuldades nós vivemos em nossos relacionamentos? Quantas coisas poderíamos ter superado se confiássemos mais à providência divina? Nós rezamos: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não nos faltará. Hoje fiquei impressionadíssimo. Quanta gente acompanhou Frei Gilson. Quanta gente acompanhou o rezo do rosário naquela hora, 4 da manhã. Talvez muitos de vocês ali estavam rezando, intercedendo, pedindo, buscando. É uma coisa impressionante. A gente somente ouve, mas a gente sabe que é Ele agindo, que o Espírito Santo age em nosso coração, que Deus nos transforma. Esse coração egoísta, esse coração de pedra, esse coração soberbo, esse coração que muitas vezes não dá o braço a torcer, é esse coração que precisa ser amado. Que bom que aqui estamos. Fiquei muito feliz de ver hoje às 8 da manhã a igreja cheia. Às 11 da manhã a igreja cheia. Às 20 horas a igreja lotada. O que está acontecendo? Vocês saíram de onde? O Jardim Botânico está de parabéns. Olha que bênção, que graça. Estamos aqui para rezar pelos nossos irmãos e muitos são os que nos ouvem agora através da Rádio Nova Aliança. Agradecemos ao nosso diácono, coordenador da rádio, mas agradecemos à Rádio Nova Aliança que os meios de comunicação nos facilitam. Muitas pessoas estão nas suas casas, nos hospitais, talvez em dificuldades para ir à igreja. E nós que aqui estamos, nem sempre valorizamos a saúde que temos. Por isto que aquele que tem Deus no coração precisa agradecer, precisa louvar. Que bom que Deus está em mim. Que bom que eu sou de Cristo. Que bom que eu sou da Igreja Católica. Que bom que eu posso realmente crescer em santidade. E neste tempo propício da Quaresma, vou observar mais, discernir melhor aquilo que convém. São Paulo já nos dizia: tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Por isso, precisamos de prudência, precisamos de paciência, precisamos de humildade, precisamos realmente reconhecer este processo de maturidade espiritual. Diria eu que o tempo de Quaresma é um tempo, além de propício,
um tempo para dar tempo. Qual é o tempo que você tem para dedicar a seus filhos? Você tem tido tempo para seus filhos? Para correção fraterna? Para ajudar o outro a crescer em santidade? Nós, neste turbilhão de coisas que temos e fazemos, nem sempre temos tempo para dedicar aos nossos filhos. Em quem você está ocupando o seu espaço? Hoje você já teve intimidade com Deus na oração? Você já escutou a palavra? Você já fez uma boa meditação? Você já fez um propósito? Não, eu costumo dizer às pessoas, não façam promessas. Promessa é dívida e você vai ser cobrado por isso. Nós temos de fazer propósitos. Propósitos para melhorar. Propósitos para caminhar na linha reta. Propósitos para deixar os vícios, as coisas negativas e nos abastecer de Deus. Propósitos para sermos bons estudantes. Propósitos para superar qualquer queda, dificuldade e problema. Só muda de endereço. Mas nós temos de fazer propósitos para melhorar. E o tempo propício da quaresma nos ajuda a isso. As cinzas que hoje nós recebemos significam nosso compromisso dentro do espírito que a igreja nos propõe. Compromisso. Você vai receber a cinza e você vai dizer, eu me comprometo, pelo menos tentar nestes 40 dias a ser uma pessoa melhor. Se todos nós fôssemos melhores, meu Deus, quantas coisas que nós conquistaríamos, quantas famílias que nós converteríamos, quantas mudanças que haveria entre nós. Mas a gente faz um compromisso e cumpre pela metade. A gente faz um propósito e não consegue chegar lá. E se faz uma promessa, aí que está perdido. A gente precisa realmente entender a dinâmica própria que o Espírito Santo coloca em nosso coração, em nosso interior. E a igreja nos propõe 3 meios: a oração para com Deus, o jejum para conosco e a caridade para com o irmão. Mas como estou vivendo esses propósitos? O que você fez no dia de hoje, desde que acordou até agora? Qual foi o jejum que você praticou hoje? Como vai ser a sua caminhada espiritual? Qual vai ser o propósito de mudança de vida? Precisa começar por você mesmo. Precisa começar por ser uma pessoa melhor. Hoje, não amanhã, que amanhã você nem sabe se vai acordar. O passado já foi. O futuro a Deus pertence. Hoje você precisa viver a santidade. Hoje confessei um bocado de gente. Aí está o padre João Medeiros atendendo confissões ainda. Nós precisamos de conversão constantemente, de professar a nossa fé, de buscar o crescimento espiritual, mas de estarmos felizes por ser igreja, por ser comunidade viva. Que estas cinzas que hoje nós recebemos nos levem a um esforço pessoal e comunitário também, para estar sempre a serviço dos irmãos, para estar sempre buscando crescimento. Com as bênçãos em posição das cinzas, iniciamos hoje este tempo favorável, sagrado da quaresma, em preparação para a Páscoa e a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade este ano nos fala de fraternidade e ecologia integral. E baseado no livro do Gênesis, Deus viu e tudo era muito bom. Deus viu e tudo era muito bom. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar o que isso significa? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Que presente! Quem sou eu para dizer que sou a imagem de Deus se sou imperfeito?
Mas Deus me fez dessa maneira para que eu possa realmente caminhar confiante, seguro, cheio de esperança. A Bíblia nos diz: a esperança não engana, não mente, não decepciona. O amor de Deus em nós foi derramado pelo Espírito Santo. Estamos no ano jubilar de esperança. E este ano jubilar de esperança deve marcar não somente o nosso coração, mas a nossa vida. Deveríamos estar mais atentos aos sinais de Deus. A campanha da fraternidade propõe que educadores e gestores promovam iniciativas pedagógicas inspiradas na ecologia integral, fomentando o compromisso com a justiça socialmente e a dignidade da vida humana. E o que eu tenho feito para isso? Qual tem sido o seu compromisso em relação a dar dignidade ao outro? Quando há rinhas, quando há contendas, quando há fofoca, quando há dificuldades conjugais, quando há dificuldades em questões de herança, perseguições, nem falar em política, mas nós temos de acordar. Nós precisamos estar mais atentos aos sinais de Deus. Devemos acolher o objetivo geral da campanha da fraternidade: promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise um processo de conversão integral. Todos deveríamos fazer esse propósito, uma conversão integral, uma conversão no processo, ouvindo o grito dos pobres da terra, o grito dos excluídos, o grito dos famintos, dos doentes, dos injustiçados, o grito dos presos. Há tantas injustiças, há tantas dificuldades. Nós precisamos acordar, nós precisamos refletir, nós necessitamos dessa graça de Deus. A primeira leitura de hoje nos fala de um convite à conversão. Voltai para mim de todo o coração. Volte, rasgue, não as vestes, rasgue o coração. Quando a gente rasga o coração, a gente se despide, a gente se olha, se enxerga um miserável pecador. Por isso precisamos da graça santificante. Parabéns àqueles que hoje buscaram converter-se, confessar-se, renovar o seu coração, estar assim atentos aos sinais de Deus. Diante das dificuldades causadas pela dominação estrangeira, nos fala a primeira leitura, pela seca e pelas pragas dos gafanhotos, o profeta Joel exorta a voltar para o Senhor de todo o coração. Volte para o Senhor de todo o coração, pois Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é misericordioso. O nosso Deus é paciente, compassivo e misericordioso. Se o Senhor levasse em conta nossas faltas, nenhum de nós estaria aqui. Mas Ele é compassivo e nos ensina a sermos misericordiosos, a praticarmos realmente esse amor verdadeiro. Hoje escutamos no Salmo: confiante na misericórdia do Senhor, uma súplica por um coração e um espírito novo. É isso que nós precisamos. Coração novo, coração ardente, coração que vive a justiça, coração que ama de verdade, que sabe chegar ao outro, um coração que é paciente, um coração que sabe realmente se comunicar. Domingo passado nós escutávamos a respeito da palavra. Há muitas palavras que saem da nossa boca que não são de Deus, que não são coerentes. A palavra que sai da nossa boca deve transformar o coração de outro. Mas quantas vezes pronunciamos palavras erradas? Quantas vezes de nossa boca saem palavras, entre aspas, mal faladas, para não dizer malditas?
Em quantos momentos você pronunciou coisas, ou desejou coisas, ou foi além do que você poderia ter falado. Escutamos tantas coisas maravilhosas, lindas dos nossos políticos. Nossa, que coisa, quantas promessas que nós escutamos em época de eleições. E o que nós temos recebido? Precisamos nos conscientizar, precisamos amadurecer, precisamos realmente pensar melhor aonde agimos, em quem votamos, como colocamos, de que maneira estamos administrando. Eu, como padre, sou administrador realmente. Vocês estão administrando bem as casas de vocês, os empreendimentos de vocês? Pagam um salário justo? Realmente estamos vivendo o Evangelho? Somos coerentes nas propostas? Estamos praticando o Evangelho? A doutrina social da igreja nos ajuda para que nós tenhamos discernimento, para que nós colaboremos na construção do reino de Deus. Mas o que eu tenho feito para ajudar? Se você não ajuda, é melhor que não atrapalhe. Mas vamos caminhando, vamos exortando. A palavra de Deus nos diz hoje na segunda leitura: deixai-vos reconciliar com Deus. E Paulo convida a viver na reconciliação oferecida em Cristo, que assumiu, que carregou a cruz. Você está disposto a carregar a cruz? Não precisa levantar a mão. Você está disposto a carregar a cruz? Você está disposto a seguir o caminho do Calvário? A gente muitas vezes só quer a cruz na vida boa, né? Quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, quando você tem coisas. Mas a cruz, quando é na dificuldade, é ali que nós somos provados. Portanto, tenhamos fé, tenhamos esperança, vivamos este tempo de oração, encorajados uns nos outros, fortalecendo a nossa fé, a nossa experiência de vida. O que importa é ter consciência tranquila. Você dorme tranquilo, você dorme em paz, você tem um sonho reparador. Você realmente tem descansado tranquilo? Graças a Deus, eu deito e acordo no outro dia, né? Você tem dormido tranquilo, em paz, com a consciência lavada? Graças a Deus, que bom, continuemos assim. Mantenhamos viva a chama da fé. Estejamos atentos aos sinais de Deus, porque através da prática do jejum, da oração e da esmola, encontraremos o caminho de conversão, que nos leva a descobrir o sentido do verdadeiro batismo. Somos mergulhados em Cristo e no Espírito Santo transformados. Deixe o Espírito de Deus agir na sua vida, no seu crescimento espiritual, na maneira simples de tratar neste tempo de Quaresma. Vamos fazer um momentinho de silêncio.